Paulo Régulos Neves Freire nasceu em 19 de setembro de 1921 em Recife, Pernambuco. Apesar de pertencer a uma família de classe média, Freire vivenciou a pobreza e a fome na infância, durante a Depressão de 1929. Uma experiência que o levou a se preocupar com os mais pobres e o inspirou a construir seu revolucionário método de ensino. Por seu empenho em ensinar os mais pobres, Paulo Freire tornou-se uma inspiração para gerações de professores, especialmente na América Latina e na África. Mas em 1964, o golpe militar reprimiu todos os trabalhos de mobilização popular. Paulo Freire foi acusado de subverter a ordem ao utilizar suas campanhas de alfabetização, sendo preso e exilado por mais de 15 anos. Em 1980, voltou ao Brasil e assumiu cargos de docência na PUC e na Unicamp. Entre 1989 e 91, trabalhou como secretário da Educação da Prefeitura de São Paulo. Paulo Freire é autor de uma vasta obra traduzida em várias línguas. O principal livro de Freire se intitula Pedagogia do Oprimido, e os conceitos nele contidos baseiam boa parte do conjunto de sua obra. Paulo Freire parte do princípio de que vivemos em uma sociedade dividida em classes, na qual os privilégios de uns impedem a maioria de usufruir os bens produzidos. Ao propor uma prática de sala de aula que pudesse desenvolver a criticidade dos alunos, Freire condenava o ensino oferecido pela ampla maioria das escolas, isto é, as escolas burguesas, que ele qualificou de educação bancária. Nela, segundo Freire, o professor age como quem deposita conhecimento num aluno apenas receptivo, dócil. Em outras palavras, o saber é visto como uma doação dos que se julgam seus detentores. Trata-se, para Freire, de uma escola alienante, mas não menos ideologizada do que a que ele propunha para despertar a consciência dos oprimidos. Ele dizia que, enquanto a escola conservadora procura acomodar os alunos ao mundo existente, a educação que defendia tinha a intenção de inquietá-los. Embora o trabalho de alfabetização de adultos desenvolvido por Paulo Freire tenha passado para a história como um método, a palavra não é a mais adequada para definir o trabalho do educador. Mesmo assim, distingue-se na teoria do educador pernambucano 3 momentos claros de aprendizagem. O primeiro é aquele em que o educador se inteira daquilo que o aluno conhece, não apenas para poder avançar no ensino de conteúdos, mas principalmente para fazer a cultura do educando para dentro da sala de aula. O segundo momento é o de exploração das questões relativas aos temas em discussão, o que permite que o aluno construa o caminho do senso comum para uma visão crítica da realidade. Finalmente, volta-se do abstrato para o concreto, na chamada etapa de problematização. O conteúdo em questão apresenta-se dissecado, o que deve sugerir ações para superar impasses. Para Paulo Freire, esse procedimento serve ao objetivo final do ensino, que é a conscientização do aluno. Paulo Freire pretende superar a dicotomia entre teoria e prática. No processo, quando o homem descobre que sua prática supõe um saber, conclui que o conhecer é interferir na realidade, de certa forma. Algumas atividades também são desenvolvidas no processo de pós-alfabetização, com análise de textos simples, mas sempre sem abandonar a problematização da situação enfocada. Como Paulo Freire defende a autogestão pedagógica, o professor é um animador do processo, evitando as formas de autoritarismo que costumam minar a relação pedagógica. Ao dar mais valor à aprendizagem por meio das discussões dos grupos, Paulo Freire recusa a transmissão de conhecimentos vindos de fora. Mesmo quando há necessidade de textos, prefere que sejam redigidos pelos próprios alunos. Nesse sentido, sua pedagogia representa não só um esforço, mas um trabalho efetivo em direção à democratização do ensino.
E a pedagogia do oprimido é toda ela, uma ode também à liberdade. Quer dizer, a minha amorosidade à liberdade, o meu gosto da liberdade, a minha necessidade da liberdade, e não da licenciosidade, porque quando eu me planto contra o autoritarismo, eu não faço concessões à licenciosidade. Quer dizer, por isso mesmo eu me planto contra o autoritarismo numa posição de autoridade e de liberdade. Quer dizer, no fundo, o que eu quero e que eu procuro viver é a tensão entre a autoridade e a liberdade, e não a autoridade e só a liberdade. O que eu vivo é a tensão entre as duas que me faz livre, o que me faz brigando pela liberdade. E a pedagogia do perigo é isso para mim. Com momentos de equívoco, com momentos... Eu agora estou até relendo todo esse livro, agora o livro por causa desses 21 anos. E é possível que a gente tenha algumas coisas a aclarar, a retificar. Mas para mim é aí que a pedagogia do oprimido molhada também, e em certo sentido até antecipadamente molhada desse tempo que a gente vive hoje. Mesmo depois de sua morte, em 2 de maio de 1997, em São Paulo, as contribuições que Paulo Freire trouxe para a educação continuam a ser colocadas em prática ainda hoje. O legado de Paulo Freire é um pensamento clássico e atual, no sentido de que não tem perda de irrigação de sua atualidade. Ele continua vivo nas obras que escreveu, sendo um clássico sem ter se emoldurado num processo de engessamento. Paulo Freire nos anima, no sentido de que nos enche de alma, de vida. Seu pensamento é altamente inspirador.